São 11 horas e 7 minutinhos em Rio Vermelho, 11h07. Muito bom dia para você. Para você que está conosco aqui na Estação Primavera, estamos abrindo espaço para o nosso momento cultural do Novo de Novo. Um quadro que celebra o talento, a sensibilidade e as novas expressões da nossa terra, trazendo sempre histórias que inspiram e renovam a esperança. Mais uma vez com ela, a escritora Ieda de Miranda Campos, que nos encanta com sua palavra, sua escuta atenta e seu olhar poético sobre o mundo. Com Ieda, o novo se apresenta de forma sensível, humana e profundamente enraizada na cultura rio-vermelhense. Hoje, esse encontro se torna ainda mais especial. Recebemos convidados ilustres que representam o novo tempo de Rio Vermelho, um tempo de conquistas, de comprometimento e de amor pela comunidade. Temos conosco o jovem advogado Geisiel Christian Ferreira, exemplo de dedicação, ética e compromisso com a justiça, um profissional que atua com firmeza nas esferas judicial e extrajudicial e que carrega consigo o orgulho de suas origens rio-vermelhenses. Geisiel representa a nova geração de profissionais que unem conhecimento e sensibilidade social, sementes que florescem e frutificam na própria terra que as viu nascer. E conosco também a jovem médica, doutora Joana Batista Ventura, uma profissional que tem se destacado pela sua atuação brilhante na medicina preventiva, com um olhar humano e profundo respeito pela vida. A doutora Joana vem transformando a relação entre médico e paciente, promovendo saúde com empatia e escuta ativa. Seu trabalho ultrapassa fronteiras, levando cuidado e esperança a famílias de Rio Vermelho, Sabinópolis e toda a região. É um exemplo inspirador de como a juventude pode renovar a medicina, com ciência, sensibilidade e coração. E completando esse time de talentos, recebemos com grande alegria nosso estimado Guilherme Nunes, filho da nossa querida Dona Marinha do Magalhães e do inesquecível amigo senhor Zé Cacheiro, a quem eu tenho profunda saudade. Nomes que representam a essência, a humildade e a força de nossa gente. Guilherme é hoje presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Vermelho, colaborador ativo em diversas causas sociais, culturais e comunitárias. Um verdadeiro agente do bem que dedica seu tempo e sua energia à construção de uma cidade mais justa, acolhedora e solidária. Portanto, meus queridos ouvintes, preparem-se para um momento de reflexão, inspiração e boa conversa, porque aqui, no Novo, de novo, o novo floresce de novo e de novo, com Ieda de Miranda Campos e seus convidados especiais. Portanto, querida Ieda, seja muito bem-vinda. Bom dia, que acolhida, hein? Nossa! Maravilha! Bom dia, Luz do Samba, bom dia, ouvintes da Rádio Primavera, comunidade Primavera, né? Ligada aí, Flor de Lótus da comunidade Primavera, nesse momento aqui no ar. E muita alegria trazer esse programa, né, do novo e de novo, nesse novo formato, né? A gente começa por aí, a rádio em novo formato, o programa em novo formato, e já falamos de cultura, falamos de arte, falamos de comércio, e hoje nós vamos falar dos frutos de Rio Vermelho. E eu ousei intitular, né, Esperança Crescente, para a gente poder quebrar aquela coisa assim, em Rio Vermelho não fica ninguém aqui não, todo mundo vai embora. Se quer crescer, tem que ir embora. Em Rio Vermelho não tem nada. Poxa, gente, eu não quero mais ouvir isso na minha vida. Então, esse programa é para quebrar isso. Então, foram muitos os convidados, muita gente e tal, que vai estar, que quer participar e vai estar gravando depois, né, para o YouTube, a gente vai fazer vídeos. Inclusive, a pretensão é fazer no ambiente de trabalho dessas pessoas, para que elas vejam, né, que elas mostrem a vocês, né, como que eles estão, né, trabalhando, desenvolvendo, servindo, dando esse retorno à
terra natal. Então, assim, nós vamos falar muito hoje de raiz, de família, de crescimento e de retribuição à terra. É isso aí. Guilherme, com você? Olá, gente. Bom dia a todos. Bom dia a Lourdes Lomba e também, como bem introduziu a Lourdes, né? A ilustríssima Ieda, né? Nossa escritora aqui, amada de Rio Vermelho, que contribuiu muito e tem muito ainda a contribuir, está contribuindo, né? Com o desenvolvimento. Até os 101. Eu sempre alguns. Realmente a genética tende a isso, viu? E continua contribuindo, né? Com a cultura, com esse ramo, né? Da educação, e com seus livros, né? Que a gente, outro dia eu encontrei com alguém que foi onde eu trabalho com o livro da Ieda lendo, eu achei interessante. Já é livro que você escreveu há mais tempo, mas estava na mão de um cidadão lendo, então isso quer dizer que é algo que é feito com amor, né, com dedicação e que perpetua. E bom dia a todos os ouvintes também que estão aí em casa, onde quer que estejam, né, conectados, ouvindo a Rádio Primavera e vão poder degustar, né, um pouquinho desse programa, tudo aquilo que os convidados vão estar trazendo, né? Guilherme, seja muito bem-vindo para aqui. É uma honra te receber aqui nos estúdios da Rádio Primavera pela primeira vez. Que seja a primeira de muitas visitas, de muitos momentos aqui em nossos microfones, né? Isso, obrigado. Eu agradeço por atender meu convite. E as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas poxa, está em cima da hora. É uma característica do jornalismo, gente, em cima da hora, porque a gente não pode ficar, estou há 10 anos programando isso, estou há 20 anos programando isso, não vai sair, não. E é tudo muito imprevisível, né? Isso. E, inclusive, a gente estamos esperando, aguardando uma convidada especial aqui, que é nada mais, nada menos que a coordenadora do SAMU, que marcou para 11, né? E não pôde estar, mandou mensagem avisando que estava saindo numa emergência. Ela, mais que ninguém, sabe o que é uma emergência. Sim. Então, se ela chegar a tempo, nós teremos ao vivo e a cores Daiane Luz. Maravilha. Filha do seu Zé Teodoro e da dona Aparecida. Exatamente. Sim. E a Daiane, né, ela vai contar pra gente muito sobre um trabalho que nós, na verdade, não conhecemos, né? Porque é uma novidade em Rio Vermelho. Então, assim, e ela vai colocar, além dessa condição para a cidade, a posição dela, né? Como que ela está dando esse retorno para Rio Vermelho de coordenar isso. Então, assim, é bastante legal a história dela e vale a pena. Vamos de convidados, Luiz? Exatamente. Os nossos dois convidados, a doutora Joana e o doutor Geisel, eles estão participando conosco através da gravação, que ficou, inclusive, muito interessante, e nós vamos apreciar a partir de agora, nesse momento tão especial. Gostei do nome, Esperança Crescente. Parabéns, nossa querida Ieda de Miranda Campos, a nossa flor de lótus, sempre nos surpreendendo, né? E a gente vai ouvir, né, o Gesiel, e cada pergunta que o Gesiel colocar aí, né, responder aí, a gente vai ouvir a resposta do Guilherme ao vivo. Então, assim, híbrido. Maravilha, né? A pandemia nos trouxe isso de positivo, né? Exatamente, alguma coisa tinha que dar certo. Alguma né? coisa ficou, né? É como o Guilherme estava falando aqui antes da gente entrar no ar, o processo, né, que gera a transformação. Então, a primavera é fruto desse processo, a ressurreição da luz é fruto desse processo. Então, assim, a comunicação híbrida, né, e em escala planetária é fruto desse processo. Então, vamos curtir os frutos, gente. Só vamos saciar, porque, né, está servido. Bora lá. Estimada senhora Miranda, produtora, curadora da mente cultural do Novo, tem a nobreza de compartilhar seus conhecimentos cultural e a arte a nosso querido povo rio-vermelhense. Cumprimento também as nobres fundadoras da Rádio Primavera Web, a senhora Luiz Lomba, também a senhora Lívia Costa, a quem rendo minhas homenagens. Cumprimento aos estimados ouvintes, internautas da Rádio Primavera Web, em escala planetária. Bom dia a todos. É com enorme prazer que atendo o convite para participar dessa edição especial,
espera essa edição. Maravilha! Conte-nos um pouco, Dr. Gesiel, sobre sua família, suas origens e a sua infância em Rio Vermelho. Quais lembranças mais marcaram esse tempo? Isso. Vamos lá, Guilherme, você não pode escapar, né? A sua genealogia aí. E uma coisa muito engraçada de Minas, né, gente? A primeira pergunta que se tem quando alguém é apresentado a nós, a gente não diz quem é você, ou qual o seu trabalho, filho de quem? Filho de quem? Realmente. Você é filho de quem? Você é filho de quem? É até interessante, né? Do jeitinho mineirinho de falar. Mineiríssimo. Você é filho de quem? Então, Guilherme Nunes. Você é filho de quem, Guilherme? Então, eu sou filho do saudoso, né? José André dos Santos. E aí, muitos vão falar, não conheço, nunca vi. E aí, nada mais, né? Ninguém mais, ninguém menos que José Cacheiro. Né? José Cacheiro, ele que trouxe aí, né? A sua descendência, sua genealogia aí, né? O nome artístico aí, né? Dos antepassados aí. Que era o pessoal que gostava muito de instrumento, né? Como ele sempre andava com violão, ele sempre andava com, às vezes, um triângulo dentro e volta do violão, então ele sempre tinha algum instrumento com ele. E os antepassados gostavam, né? Inclusive tinha caixas, né? Eles faziam parte de marujada ou de algum outro grupo que tocava instrumento. E minha tia, a Joana Cacheira também, ela tinha uma caixa, inclusive. Essa caixa hoje ela está no museu, né, aqui da cidade, e essa caixa deu então o nome aí, esse apelido aí para ele e para outros também, irmãos, né? Cacheiro. O cacheiro então vem Não disso. sabia dessa origem. Sim, vem do instrumento mesmo. Algumas pessoas brincam, é o cacheiro viajante, mas vem por causa da caixa mesmo, do instrumento. Que espetáculo. A Joana tocava caixa, ele era, né, sobrinho, e tem os irmãos que também herdaram esse nome, e a gente vem também carregando, porque... Guilherme Cacheiro. Guilherme Cacheiro. Muitas pessoas me chamam, Guilherme Cacheiro, né? Às vezes vai salvar no telefone, no contato, Guilherme Cacheiro. Então isso já não vem... Tem erro, né, Guilherme? Não tem erro, não tem Até erro. porque quando você coloca G Nunes, a gente se confunde com G Nunes De lá coluna. de coluna. Ele levou um trabalho para a escola, eu tô assim, G Nunes, mas G Nunes é de coluna. Agora quando se fala Guilherme Cacheiro, aí já é outra. Não, é outra né? história. É outra história. E Marinha, né? Marinha do Magalhães. Minha mãe chama Maria de Lourdes, né? Mas porque, fazendo jus ao tamanho dela, né? Então ficou Marinha. Pequititica, maravilhosa. Ela é baixinha. Nós somos, né, mãe de 10 filhos, né? Vivos, né? Somos 8 filhos. E também é uma família muito unida, né? Então, as pessoas perguntam, mas você tem irmãos? Eu nunca vi, né? Mas assim, eles moram fora hoje. Mas hoje... A maioria no Rio de Janeiro, né? Sim. Tem alguns... todos ficaram no Rio, né? Inclusive eu morei um tempo lá de 2007 a período 2010. E depois eu corri de volta, porque Minas nessa não tem comparação. Né? Por mais que tenha a praia de Copacabana e aqueles lugares Ele continua lindo, mas o Rio Vermelho também. Sim, eu prefiro. O Rio de Janeiro... Mais bonito que o Pão de Açúcar. Sim, o Rio de Janeiro ele continua lindo, mas o Rio Vermelho ele é sempre aconchegante, ele é sempre hospitaleiro. E eu vou até falar mais sobre isso, né? Mas a origem é essa, né? José Cacheiro, Marinha do Magalhães, né? Duas pessoas né? que vieram também de famílias humildes, que nos criaram também, né? De forma bem humilde, simples, mas com uma criação impecável, né? E eu falo isso justamente como ele disse, olhando para os frutos, né? Frutos esses que estão aí, né? Que somos nós, meus irmãos, aquilo que a gente faz, a maneira que a gente vive, isso reflete a maneira com que a gente foi criado, que não se fala em berço de ouro, não se fala em materialismo, não se nada disso, porque isso é passageiro e corruptível, né? A gente fala de valores, de moral, de princípios, né? Que vieram dos nossos antepassados, que jamais podem ser erradicados da humanidade. Está infelizmente sendo enfraquecidos, né, na sociedade, mas são princípios que a gente
traz, né? A gente trouxe os nossos pais e a gente também tem essa responsabilidade de fazer perpetuar aí através dos nossos filhos, né? Isso é muito importante, porque hoje a gente está aqui, né, trazendo o passado, falando de futuro, né? Nós estamos no meio do caminho, mas somos 3 aqui que têm filhos. Sim, né? sim. A minha tem 16, a sua tem quantos? 12. E os seus? Nossa, 4 e 6, casal. Então, já são 4 frutos Sim. aí para serem cuidados, né? Sim. E a gente tem que plantar todo dia para eles. Sim, a minha Luz, né, me introduziu falando sobre a questão da luta social, e é algo que é muito forte para mim, sabe? É muito forte. Principalmente, quando eu gosto muito de criança, a forma com que eu fui criado e eu vivi a minha infância me faz hoje olhar para esse público infantil com um olhar mais sensível mesmo, e idoso também, né? Porque eu cuidei do meu pai até, nossa, e tem minha mãe, graças a Deus, viva ainda hoje, idosa. Então são 2 públicos que me fazem arregaçar as mangas e derrubar barreiras que surgiam à frente. Né? O ser humano em si, eu luto por qualquer um que seja, mas quando se trata de criança e idoso, isso é o que mexe mais ainda comigo. Então é algo que eu carrego comigo, sabe? E também tem a sua referência da creche Bem-Estar do Menor. Quando você fala em Guilherme também, você lembra da creche Bem-Estar do Menor? Porque você e a história da creche, né, da entidade, da instituição, se mistura, né, Guilherme? Sim. Eu fiquei 10 anos, né, lá. Eu sou servidor público municipal, mas fui cedido para lá em 2015 e fiquei até agora, até julho de 2025. Então são 10 anos aí, aprendendo, crescendo, errando, contribuindo, servindo, né? Enchendo a bagagem. E me tornando, né? A gente nunca está completo. A gente vai se completando, se aperfeiçoando de várias formas, de vários lugares, com várias pessoas. E esse tempo que eu tive na BEM foi um tempo que, assim, nossa, eu não sei o que eu estaria fazendo, como eu estaria hoje, minha mentalidade, personalidade, tudo, se eu não tivesse passado por lá. E muitas pessoas ainda falam, viu, Luz? Guilherme da creche? Guilherme da creche. Qual Guilherme? Guilherme da creche? Tem mais esse. Eu carreguei durante um tempo o Guilherme do esporte. Eu fiquei 3 anos na área do esporte da prefeitura. Então, eu fiquei na creche depois de 3 anos. Às vezes ainda tinha pessoas perguntando para mim sobre campeonato, me chamam de Guilherme do esporte. Demorou para sair, né? Agora o Guilherme da creche vai ficar um pouco. E agora, gente, o Gesiel vai falar sobre infância, mas vamos nós 3 também falar, né, Luz? Isso, vamos ouvir o Gesiel e depois a gente fala um pouquinho, né? Acho até que o pessoal já sabe um pouco. Das nossas infâncias. Vamos lá. Sobre a minha família, a minha família é conhecida pela geração dos meus próprios pais. O Tadeu da igreja, por exemplo, né? O meu pai recebeu essa menção devido colaborar com sua arte, tocar instrumentos musicais, como violão, harmônio, teclado, da banda de música e Imaculada Conceição na década de 80, 90, dos anos 2000, mas sobretudo o Tadeu, ou Tadeuzinho, né? Tadeu da igreja, porque ele tocava violão nas missas. Já a minha mãe, Dona Ritinha, aqui todos da cidade conhecem, até mesmo pela voz, e ela permanece cantando fora do Rio Maria de Nossa Senhora da Pena, e é conhecida por ela mesmo. Até mesmo é uma pessoa extremamente nobre, carismática, que é a Dona Ritinha. Então, os pais são pessoas humildes, mas que carregam consigo suas necessidades, por serem pessoas íntegras, que souberam criar seus filhos com o que tem de melhor, que é o amor, o carinho, o cuidado, e a herança principal, que é a honestidade. Claro, meu pai, por alguns também, é conhecido como Tadeu Zé Campeirão. O meu avô, Zé Campeirão, ele trabalhava, fazia secárias, mas ele infelizmente veio a falecer em 1991 e anterior a isso ele se mudaram para Belo Horizonte e permaneceram no Brasil somente meu pai, irmãos, né? Mas o nome do meu avô permaneceu com meu pai,
Os apelidos são muito interessantes, né? Demais. Lourdes de Zé do Barro e Eda de Dona Neuza. Dona Neuza. É muito interessante, né? A gente Guilherme carrega. Cacheiro e Tem que ter, vamos tem que É, ter muito o dia, né? interessante. Quando é filho, refere-se ao pai ou à mãe. Depois que casa, é o cônjuge, né? Ou é o marido ou é a esposa, né? Que é de fulano. De fulano. Hoje já fala, Guilherme de Valéria, Valéria de Guilherme. Então, no nosso meio, por exemplo, da igreja, é um meio mais próximo, assim, o pessoal já usa essa definição. Fazendo entrevista. Mas assim, Mas eles não atendem hoje, né? é algo que Eles não atendem, gente. é uma característica, né, Ida? É uma característica que define o Minas, o mineiro, o É porque interior. assim, hoje as pessoas Hoje, para fala. se apresentarem, né, é o nome, o sobrenome que tem que ser de peso e a função, E a função entendeu? Porque esse status aí é conseguido dessa maneira. E o nosso, graças a Deus, né, ele é hereditário. Então, o filho de quem realmente Sim. impera na nossa sociedade, graças a Deus. E nós podemos, né, nós vimos aqui o Gesiel, eu, Lourdes e Guilherme, exemplo, né, de herdeiros desses nomes aí, Sim. desses codinomes, e assim, a questão da simplicidade das nossas famílias, né? Exato. Dona Maria das Graças, uma mulher batalhadora, guerreira, mãe de 6 filhos, escadinha, trabalhou sempre na roça, carregando comida, plantando roça. E meu pai, trabalhador também, mas aquele apaixonado por rádio, por disco, vinil, é a nossa referência, né? Que a gente traz esse legado de paixão também pelo rádio, especialmente. Eu tenho exaltado e sempre, né, vou carregar essa bandeira, esse legado do meu pai, porque ele que nos ensinou esse amor pela música, pelo rádio, pela radiola, pelo disco vinil e até pelo futebol. E aí nós vamos, né, reescrever uma história de o homem que carregava o rádio e o que carregava a A caixa. caixa. Maravilha. E eu achei interessante que o Gisiel cita o pai dele também com a música, o instrumento, a atuação dele na igreja através do instrumento, né, trouxe esse nome para ele. É muito interessante, atualmente eu tenho percebido tanto, Guilherme, das músicas, as músicas que falam de flores, músicas antigas, de pessoas que já passaram, né, desse plano terrestre, e que falam de flores, que falam, por exemplo, da flor de Açucena, que falam de primavera. Eu estava ouvindo a música Sintonia hoje, quanto tempo, né, que essa música foi gravada, e ela fala justamente da primavera. O Tim Maia fala da primavera. Então são coisas que já estavam escritas. Eu acredito na essência da nossa Rádio Primavera. Para mim, hoje, depois de tanta coisa que se passaram em nossas vidas, né, tantas lutas, e até naquele momento eu não compreendia, você sabe muito bem do que estou falando, mas assim, tudo já estava escrito, né? A nossa história, ela já é escrita. Para quem tem fé, né, Guilherme? Sim. É o processo. Sim, o mencionado processo que volta à tona aqui. É o processo. Mas é bem assim. E a gente vê aí, Lourdes, você está citando, eu amo história, eu gosto do passado, eu gosto de conversar com idoso. Então, às vezes eu passo de relance e vejo a dona Neuza ali na varanda, ou às vezes eu vou procurar ir dela, tá? Eu amo conversar com ela, pensou um dia um tempão com a Ruth, né? Sua tia? É isso mesmo, a Ruth. Assim, mas eu amo. E aí quando a gente ouve sobre a menção de músicas antigas, né? Das letras que as músicas falavam, você vai ver um período na história em que isso começou a se perder, né? E o tipo de música que começou a surgir. E o que se fala hoje, né? Aquilo que era de Nem fato... fala. As não pessoas fala, nem falam. né? Aquilo que era sobre sentimento, que era sobre relacionamento, que era sobre caráter, que era sobre natureza, Sim. que era sobre, né, pais e filho, família. Isso foi se perdendo à medida que o relacionamento ele foi também se perdendo. Então hoje a gente fala de relacionamento, né? Relar mesmo, né? Isso hoje vem se perdendo. Se vamos supor, se já tinha na década de 90, se já não tinha tanto mais músicas sendo produzidas do jeito que era antes, né? Isso antes, né? Você vai pegar a década de 70, de 80, você vai ver que isso vai se perdendo.
E agora ainda muito mais, porque agora você pega com a criança de 3, 4, 5 anos que ela tem um telefone, ela não está relacionando ali com a família, com o pai, com a mãe, brincando junto, conhecendo emoções, sentimentos, fisionomias, né, caras. Não, ela está no telefone, que não passa nem emoção. E aí é ruim porque quando você pega que a música que falava da flor, da primavera, da sintonia, porque as pessoas tinham tempo para reparar a natureza, as pessoas tinham tempo para ver uma flor desabrochar. Elas bebiam da fonte. Sim, bebiam da fonte. Então a pessoa estava olhando, andando a pé, vendo o pôr do sol, ou a chuva caindo, aquele cheirinho de terra molhada. Ele consegue falar sobre isso. A geração Z não vai concordar. Não. E aí hoje você observa que está tudo muito lindo. Você vai para um sítio, na roça, você vai para um lugar com tudo muito lindo, mas ninguém consegue perceber aquela criação divina, magnífica, porque está muito entretido ali com o telefone, Isso. com alguma coisa. E aí eu fico pensando, eu agradeço a Deus todo momento. É uma simples coisa que eu observo. Eu vejo uma formiguinha carregando uma folhinha, eu falo, Senhor, obrigado pela minha visão, olha o que eu estou vendo. Tem gente que está perto e fala assim, nossa, parece que é doido. Cara, parece... E assim, você vai ver que os mais... as pessoas que mais são gratas a Deus pelas simples coisas são as que mais parecem loucas, né? E a Bíblia fala que é isso mesmo. O poeta já dizia, né? Sim, e as coisas sábias, né, de Deus, isso é para confundir mesmo. As loucuras para confundir os sábios, alguma coisa assim. Então eu agradeço a Deus por cada coisa que eu consigo ver, que eu posso falar, que eu posso ouvir. O fato de poder estar aqui hoje conversando, olha que legal. Eu valorizo muito isso. E é o que dá origem a você chegar e sentar na sua casa e ver um poema que partiu desse momento, porque você viveu esse momento, você estava aqui participando. Mas as pessoas hoje estão cada vez se relacionando menos. Então isso que eu citei, que a Lu citou sobre o pai dela, sobre rádio, sobre o que passava para os filhos, o que Gisele citou de família, da mãe, isso infelizmente está se acabando. E assim, o fruto disso, eu não gosto de pensar, eu não sei como vai ser, mas infelizmente... É melhor não prever, porque não é meu. Sim. Vamos focar na nossa previsão. Sim. E na nossa missão, que é preservar isso com os nossos. Né? Sim, os nossos sim, frutos a gente dará essa sombra. Agora os demais, não sei, estão tão pouco desamparados. Né? Mas de qualquer forma eu acredito, Ieda, que o nosso trabalho, né, o que a gente faz, há de ficar para as futuras gerações. Assim como nós recebemos isso de alguém, né? Quantos vieram antes de nós e nos deixaram um legado, né? Muita coisa, muito legado. Então a gente acredita que alguém vai continuar isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acredito. Sim, eu creio que sim. Sempre vai, a gente precisa de crer no remanescente, né? Vamos à infância do Gesiel aí? Vamos à infância do Gesiel. Ele tem a maior cara de que aprontava muito. Não sei se vai contar, né? De repente as irmãs contam, porque quando é assim, né? A escala planetária, aí a pessoa fica mais... Sim. Vamos ouvir então o nosso queridíssimo Gesiel, sempre muito educado, né? Por que a gente vai deixar de chamar o Gesiel de Tadeuzinho? Né? Todo formal aqui, claro, né? Mas é o nosso querido Tadeuzinho. Então vamos ouvir a infância dele. Deixa eu ver se é essa aqui. Saída sobre a minha infância. A infância foi marcada por brincadeiras, né? A gente sempre tinha as brincadeiras do próprio bairro, né? E ela foi completamente, totalmente vivida aqui na cidade de Itaim. Jogávamos bola, rolando de rosário, queimada, brincadeiras de esconde, corrida, amarelinho e muitas outras brincadeiras saudáveis que existiam naquela época. Muito bem, agora falemos da infância do Guilherme. Conta aí, Guilherme. Então, eu gosto muito de falar da minha infância, acho que até vivo a minha infância até hoje com os meninos. Sabe? O Guilherme do esporte já jogava bola na infância? Jogava bola. Tinha bola ou era bola de meio? Bola de a gente duas, fazia de bola, de meia, a gente fazia de meia, ou talvez lobo,
né? Conhece lobo? Ai, como? Meu Deus do céu, como esquecer daquele cheirinho gostoso? Sim. Tem um negocinho áspero assim, lembra Tem, tanta tem. saudade lá do Mumbuquinha, Sim. daquela Já aspereza. rolei lobo do Morro dos Ah, Mineiros. Isso, muito acho gostoso. que Quem rodou lobo, cupim, a gente subia lá naquele morrão pra tirar o cupim, pra jogar aquele Pra monte. vir E se descendo. passasse alguém? a gente vem de uma infância que é eterna na nossa memória, que deixa saudade, porque assim, a gente, né, tem na lembrança, a gente não consegue hoje tornar isso totalmente como era, né? Eu consigo brincar com meus filhos, trazer uma sombra do que era, né? Outro dia eu fiz com eles carrinho de caixinha de leite. A gente lembra tanto. Hoje eles não se encantam mais pela capa de coco que a gente colocava na tela. Sim, amava. O nosso... Como é que chama aquele carrinho que tem rolimã? Carrinho de rolimã. Então, o nosso patins era tamanca. Sim, Não, sim, quem sim. Quem consegue Quem dar tamanca? Mas eu tenho plena certeza. Era lata de óleo, né, gente? Lata de óleo. Eu colocava Um negocinho bambu, Ah, dois eu já bambus, fiz de lata de óleo com couro. um pedaço de... E aí a gente ia... Hoje em dia tem o patins, mas eu tenho plena certeza que quem anda de patins não consegue andar de tamanca se não treinar. Não consegue. E eu falo que eu vivo minha infância até hoje porque eu tenho tamanca, viu? Você tem? Tenho tamanca. Qualquer hora eu brincava. Quem fez pra mim foi, inclusive, o Zetinho, o taxista Zetinho. Eles fizeram uma exposição na quadra... Aliás, eles fizeram uma exposição no CRAS, uns idosos, e eu vi tantas coisas que eu falei, façam pra mim. Aí vinha um outro, faz isso pra mim. Mais que as crianças. E ele fez pra mim outra tamanca, e eu tenho ela, ando nela. E o carrinho de rolemã, eu ia fazer um, mas eu preferi tentar fazer ele com a estrutura mais de ferro e colocar as rolimãs, mas ainda não fiz. Mas eu tenho lá em casa um carrinho com rodas que foi de madeira mesmo, que eu ponho meus meninos, puxo eles. Às vezes eles ficam os dois, um puxa o outro lá no quintal, lá, brinca. E são coisas que a gente viveu, a gente sabe o quanto que isso contribuiu para o nosso desenvolvimento cognitivo, social, que a gente interagia com os meninos. E hoje eu amo promover isso para eles, sabe? Vamos fazer bola de meia, vamos chutar, vamos bater peteca, vamos correr a gente brinca. Eu falei com eles que ia trazer eles aqui na quadra hoje, no centro hoje, para eles andar de bicicleta, né? Aí tem um patins lá, que ela de enfeite, que ela vem para a praça, começa a andar um pouquinho, depois quer tirar, quer andar de bicicleta. Né? Mas são brinquedos que a gente tem acesso hoje, promove para eles que é uma nova vivência, mas que eu sempre procuro inserir para eles aquilo que eu tive na minha infância, que foi a infância de ir para a quadra jogar bola com os meninos. Quando não tinha quadra, a gente jogava na rua, jogava queimada na brigava. A gente fazia, nossa, era brincadeira que de fato a gente tinha um relacionamento com os colegas. E assim, o que faz hoje é a gente trabalhar a nossa maturidade enquanto ser humano, né? É trabalhar ali o seu caráter, a sua personalidade, mas também a sua maturidade. É o relacionamento. Você vai ter desgosto, você vai ter discussão, você vai ter briga, você vai ter alegria, você vai ter sorrisos. Isso vai te formando, vai te forjando. Então, quando você chega na sua fase adulta, eu hoje tenho facilidade de conversar com a Luz, de conversar com você, qualquer outra pessoa, assuntos que às vezes a gente se diverge naquilo, mas tem maturidade de respeitar o seu lado. Ou se talvez teve alguma situação em que houve um atrito, um certo atrito, pode haver aquela chateação sua no momento, minha no momento, mas eu tenho a plena maturidade de entender que isso aí é apenas uma das facetas que diz respeito ao nosso relacionamento, né? É uma fração do todo. É uma fração. Então, assim, eu preciso continuar conversando com você, eu preciso continuar comendo sal junto. Mas é justamente por isso que a gente luta, Guilherme. Porque é um período da nossa história que isso se perdeu. As pessoas, né? Vamos falar aqui, não estamos falando de partido político, nem de pessoas aqui. Mas assim, as pessoas tinham uma posição política diferente, eram amigas. Passava a política e a pessoa continuava conversando. Sim, hoje não. Sim. As pessoas simplesmente se tornaram inimigas mortais, viram a cara. Então a gente tem que lutar muito para reconstruir aquele mundo de antes. Porque isso a gente precisa conviver em sociedade, né? Independente do partido político, do que a pessoa pensa ou não, da religião. A gente vive em sociedade, ninguém vive sozinho.
E- as nossas brincadeiras eram Sim. preparatórias, porque Sim, a gente tinha que enfrentar. era uma escola, Né? tanto, né? Você está jogando bola, você enfrenta. Entendeu? Você está praticando esporte, você enfrenta também isso. E hoje, o que acontece? Essa nova geração aí, não sei se eu digo com respeito ou sem nenhum respeito, a gente está numa era que as pessoas, assim, elas não têm, né, noção de nada. E, por exemplo, elas misturam épocas e situações. Eu vejo hoje, por exemplo, nós que aqui estamos, eu espero também que quem nos ouve, nós somos incapazes de ter bebê ribó. Ah, Esse bendito reborn- bebê que eu nem sei falar o nome. Pois é, Nem quero aprender. de usar chupeta, entendeu? Nós passamos dessa fase, nós crescemos, nós amadurecemos, nós tivemos enfrentamento. E estranho que eles colocam isso. Eu entendo que alguém cria aquela faceta ali para poder viralizar nas redes sociais. Sim, sim. E a questão vira um negócio estranho. Essa questão da chupeta. Não tem sentido um adulto sair Para com... nós não tem. Pelo amor de Deus, pensa. Mas justamente pela falta do que a gente está falando, né? De Aqui- conteúdo. aqui a gente Eles não têm, eles É. não têm história, eles não têm raiz. Então vira isso. Aquilo que a gente vivia, né? Nos preparou para aquilo hoje e é coisa que eles não tiveram. Então, é muito mais fácil hoje alguém ficar traumatizado porque foi chamado de cabelo seco, de Cabelo duro de pichain. cabelo duro, de magrelo, e coisas que assim, não estou dizendo que isso, Palito. Olivia Palito. e isso é saudável? Não, é ruim você colocar um apelido, mas quando você dá um foco nisso, isso parece ser maior do que de fato é. Né? Então acaba que as pessoas dão uma proporção muito grande, um foco muito grande na questão do bullying, que às vezes situações que a gente, por exemplo, né, tem uma certa intimidade com alguns colegas, por exemplo, né, eles, ô nego, ou não sei o quê, que eles... Vem cá, eu, nega, Eles- apelido, pra família, né? meu irmão nego. E assim vamos, carinhosamente chamados assim. A gente... Isso. É igual o Guilherme falou, não é o conforto, mas não é um desconforto de ter um distúrbio comportamental. Não chega a isso. Não chega. E quando, por exemplo, eu observo, né, nossos filhos, a gente ensina para eles das diferenças das pessoas, né, de cabelo, de olho, de corpo, de alguma deficiência, que alguma criança vai nascer com alguma deficiência, ela cresce, e que ela é bacana, é gente boa, é amada por Deus, é filho de Deus, e é alguém que não perde nada por isso, ela não é menos ou mais por ser daquele jeito, é diferente. E aí, a gente ensina sobre a Bíblia, a gente ensina sobre a criação, fala sobre Deus, então eles crescem sabendo disso. E aí a gente ensina também que eu não posso falar do que, por exemplo, o cabelo do outro como uma forma para xingar ele, por exemplo. É o cabelo dele. Vai gostar que fala do seu? Então a gente cria assim, mas você me xingou disso. Eu falei assim, tá, mas você é isso? Não, então, ó, deixa pra lá, fica tranquilo, né? Você não vai falar isso com os outros, mas falou com você pode falar pra ti e tal. Mas a gente ensina a diferença, mas a gente fala também que vai ter pessoas que não importam. Então tem pessoas que crescem, mas chamou o outro de preto. E isso, porque ele tem um apelido, se ele crescer, você não importa, né? Ele gosta do apelido. Pronto. Mas a gente não vai inventar chamar as pessoas por outros nomes que elas não têm. A gente chama pelo nome dela. Né? Mas assim, é algo que é um trabalho árduo. Por que é um trabalho árduo? Porque a gente ensina em casa e muitas vezes lá fora aquilo é desconstruído, né? Mas, recebem uma segunda instrução. sim, e aí quando a gente fala da geração de hoje, eu até estou desenvolvendo, desenvolvendo um projeto, né? Para trabalhar nas escolas, que é justamente porque eu entendo que a criança ou adolescente em si, eu não posso atribuir a ele toda a parcela se há culpa, eu não posso atribuir totalmente a ele, porque eles eram crianças e cresceram. Como que eles absorveram isso? Como que eles são assim hoje, né? Isso vem também, principalmente vem dos adultos, que são a família, que é a sociedade. O ciclo mais próximo. Sim, então eu acho que parte dessa responsabilidade é nossa, a primeira família, e a gente como sociedade, comunidade, a gente tem esse papel de introduzir
na mente deles, passar para eles a experiência que nós tivemos, que nos fez ser quem somos hoje, para que eles também absorvam primeiro um pouquinho disso e possam também ter um gatilho para mudar aquilo que eles vão entender. Eles vão entender que está errado. E muitos entendem. Muitos chegam, né, depois que formam no ensino médio, que percebem que não pensou que iria fazer na faculdade e falam, nossa, perdi tempo, não pensei. Outros, às vezes, têm uma influência próxima que faz ele pensar isso antes. E ele percebe, nossa, ainda bem que eu tive alguém. Né? Então, acho que precisa... Mas é muito bom, né, ter tido essa base de infância que nós tivemos. Sim. Né, porque crescemos boas pessoas. E o tema hoje é exatamente isso, né? O que somos hoje, né, para a nossa cidade. Exatamente. Quero muito agradecer aos nossos ouvintes, agradecer com muito carinho o nosso querido Paulo Freire, que está lá em Vargem Alegre, sintonizado, conectado, nos auxiliando por aqui, porque hoje não tem distância, né? Muito obrigada, querido mestre Paulo Freire. Um abraço muito especial para você, para toda a nossa equipe. Deixa um abraço muito especial para a nossa querida Lília Costa, está lá fazendo aquele almoço delicioso e na sintonia da nossa programação. Aliás, também ela é aniversariante do mês. Parabéns, Padre Dilton, amanhã. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E agora, vamos sacar a comunidade Jardim Primavera, é isso? Que surpresa vem aí, essa parte eu não ouvi. Porque nós vamos falar de amigos, né? Ah. Então, começamos aí com o Gesiel falando das amizades de infância e vamos seguindo aqui. Sim. Acontece que quando estamos na fase de criança e adolescente, os nossos únicos afazeres era fazer amizade, né? Através de brincadeiras, encontros e também as atividades escolares. Se conseguir conectar. Passamos anos permanecendo com as amizades, que são em formato presencial, depois passa-se para o formato híbrido. Por quê? Porque encontramos de forma virtual também presencial. E a causa da internet, muitas pessoas que precisaram sair para buscar condições melhores de vida, com estudos, trabalhos, passamos para o formato virtual 100%, mas sempre com a mesma nobreza, dedicação e cuidado com os filhos, porque o respeito e a admiração ela permanece. Então as amizades verdadeiras, elas continuam mesmo à distância. Exato. Seus amigos, Guilherme? Então, é uma grande verdade, né? Isso que o Gisele falou sobre essa linha do tempo de relacionamento com as amizades, né? E foi algo, né, como ele disse, que também nos preparou, porque se não fosse... a gente percebe que hoje isso traz um problema, que antes também trazia, que é se viver isolado, né? Então, criança que não saía de casa, que não brincava na rua, que não tinha vivência com outros colegas, eles enfrentam grandes problemas mesmo para se socializar, para trabalhar, para muitas coisas. E quando ele fala aí do presencial, é o que dá saudade, né? A gente lembra do quanto a gente cresceu, né, com as amizades, com os desafios, com as dificuldades. A gente chegou num período, por exemplo, de escola, né, enquanto que você trocava experiência, se ajudava com o outro. E hoje você citou aí, por exemplo, a Dayana, né, Dayana Luz. A gente estudou junto e a gente trabalha junto hoje. Então, assim, a gente lembra do nosso tempo de escola e fala que legal, porque são amizades que foram tecidas num período em que a gente não tinha a tecnologia a nosso favor, né? A gente não tinha telefone, não tinha essas coisas, não que é algo ruim, mas que hoje a gente sabe que interfere. Então, foi uma época que a gente ia para a escola, nosso recreio era bater papo, era distrair, era contar história, era rir, né? E a gente sempre tinha momentos, né, de promover, com uma certa idade, já que está maior, promover algumas possibilidades de a gente se encontrar, de rir, de bater papo, juntar a turma toda.
E aí, hoje, as amizades que eu tive na infância, hoje ainda são pessoas amigas, né? São pessoas que a gente tem, que eu tenho próximo ou, talvez não fisicamente, mas pessoas que a gente tem contato e que eu aprendi muito e que também me tem, né, com grande apreço. Isso nos alegra. Exatamente, Guilherme. É muito prazeroso carregar essas lembranças, esses contatos, né, essa proximidade. Lembra da sua irmã, que te tica? Sim, sim. Mas eu quero também fazer uma menção muito especial aqui, querida Ida, ao nosso querido Jardim Primavera. Exato. Um grupo que nasceu lá no WhatsApp, com um simples espaço de ouvintes da Rádio Primavera, mas que com o tempo floresceu em algo maior. Pouco tempo. Muito pouco tempo, né? Exatamente. Um verdadeiro jardim de amizades, afetos e boas conversas. Lá, cada bom dia é um sorriso, cada mensagem é um abraço e cada encontro virtual ou presencial é uma celebração da vida, da amizade, da força da nossa comunidade Primavera. O Grupo Jardim Primavera nos mostra que a rádio vai muito além das ondas do som. Ela se transforma em ponte, em laço, em encontro. Gente que se conheceu por acaso e hoje se reconhece como parte de uma mesma família, a família Primavera, unida pela música, pelas comidas. Como o pessoal tem se motivado a fazer uma comida saudável e bonita através daquele grupo do nosso Jardim Primavera, né? Das palavras de esperança, de motivação. Então, a vocês, aos nossos ouvintes e amigos desse jardim tão especial, o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso desejo de que essas amizades sigam florescendo com alegria, com respeito, com leveza e com amor. Porque quando corações se encontram, a vida fica mais colorida e o nosso Jardim Primavera segue florindo na rádio, nas mensagens e na vida real. Conte-nos, querida Flor de Lótus. Eu esqueci de falar, Guilherme, mas aqui no nosso Jardim Primavera todos recebem nome de flores. Os homens é Flor de Braúna, Flor de Jambulão. E nós temos as mulheres, a Aieda, a nossa querida Flor de Lótus. E ontem, ela e a Flor de Açucena se encontraram pela primeira vez. Exatamente. E outros tantos já se encontraram dessa forma. A Flor de Orquídea saiu lá de São Paulo para encontrar com a Flor da Manhã aqui em Rio Vermelho. Foi um encontro maravilhoso. Agora nós queremos saber como foi o encontro da Flor de Lótus com a Flor de Açucena ontem. Tem sido, gente, o Jardim Primavera tem sido um intercâmbio, sabe? Assim, uma coisa muito legal. Eu espero que você já entre hoje. Ótimo. É um grupo do WhatsApp? No Jardim Primavera, entendeu? Aí que vocês do Jardim recebam o Guilherme. Ele vai escolher aí o apelido, porque a gente, tá vendo? Não é bullying. Sim, sim. É o carinho. Por contrário. Então, assim, quando eu entrei, eu pensei assim, eu vou ser flor de quê? Que a minha mãe tem 1000 flores, eu não tenho cara de flor, eu não tenho comportamento de flor, quem eu vou ser? Aí me veio a Flor de Lótus, que, poxa, para começar, é uma planta aquática, né? E assim, estilosa, né? E que representa serenidade, meditação. A mesma flor, essa não, você não pode ser essa aí não, porque você não tem essa característica serena. Eu falei, não, mas deixa eu ser uma Flor de Lótus, né? Modificada, atrevida, ousada, vamos lá, nova versão da Flor de Lótus. Mas aí assim, depois, né, do Jardim Primavera, às vezes que eu estive aqui no estúdio, o Lírio Poeta, encontrei o Lírio Poeta aqui, a gente... Maravilhoso, o Lírio Poeta. Incrível aquele cara. E assim, depois a gente foi na reunião de pais da escola, tá lá o Lírio. É Lírio Poeta, hoje ninguém chama. Aqui mas... tem, inclusive, comigo ninguém pode. Não, e do seu bairro lá no Magalhães, nós temos três pessoas muito ativas na comunidade Primavera, que é a Flor de Algodão e o Flor de Jambulão, que é a Aparecida, e o esposo dela, Ronilson. Eles são atuantes, gente. Legal. E pensa numa pessoa que está lá. Ela trabalha todo dia junto com ele, os dois, né, naquela convivência maravilhosa. E as comidas, a convivência, receber bem os amigos, tudo isso é compartilhado lá no Jardim Primavera. Então, a Flor de Jambulão, o Jambulão fica
Ver se pode. Como é que mexe? É muito interessante. Então, assim, a comunicação, né, ela ganhou mais essa vertente que, para mim, né, era desconhecida. Então, essa comunidade, por exemplo, é o bom dia. Aí a Lourdes está aqui no ar, ela manda um recado de vídeo, aí todo mundo vai comentando e cada um vai dizendo o que está fazendo. E vai fotografando. E engraçado também, né, Flor de Lótus, que não é só aqui em Rio Vermelho. Não. São pessoas de diversos lugares, Goiânia, São Paulo, muitos lugares. É maravilhoso, isso, culturalmente, é uma troca maravilhosa. Né? Por isso que eu estou dizendo o intercâmbio que virou essa comunidade. E das pessoas se movimentarem fisicamente, presencialmente, para conhecer a outra. Então, assim, nós já tivemos vários encontros aqui. Então é uma coisa super legal. E ontem, né, eu fui conhecer a Dorinha. E já nos conhecíamos assim. Ela já me viu lá na infância, né, e tal, mas não tinha. Quando ela falou assim, quando eu vi a foto, eu pensei que era você, mas não tinha essa noção. E como a minha memória é -1, eu falei, não sei quem é você, vamos conversar, vamos. E nós ficamos, gente, 2 horas de bate-papo. Sentamos e batemos papo mesmo. Então, e demos risada e tal. E foi muito, muito bom. Então, assim, uma pessoa que reside em Belo Horizonte há muitos e muitos anos e que estava vindo um pouco a Rio Vermelho. E agora já pôs essa frequência de visita, né, para poder encontrar mais gente. Ela vem, assim, depois da primavera, eu acredito que ela já esteve aqui umas 5 vezes. Toda vez que ela vem, ela traz um detalhe diferente. É uma flor, é o meu símbolo. Legal. É uma sacola de presentes, olha ali. Ali é capa de almofadas lindas, maravilhosas. Ali tem potinhos, panos de prato bordado por ela, toalhas. Tudo com a nossa logomarca Primavera para sortear para os ouvintes no quadro de Peguei. Que legal. Então, assim, é maravilhoso isso que a gente tem construído ao longo desses poucos meses, né? Então, porque a Rádio Primavera... Poucos meses, nós isso me impressionou muito. Nós começamos oficialmente no finalzinho de janeiro, batendo na trave ali para voltar para a sala de aula, né? Para a escola, para o ano letivo. E já floresceu tanto, graças a Deus, né? Então são encontros e também, gente, momentos, né? Momentos assim. Sim. Nós tivemos o Lírio Poeta que perdeu um sobrinho e assim, entrou ao vivo ali, e aquele desespero todo, né? Moveu todo mundo. E a rádio, né, fez uma campanha para ajudar, para a questão do translado do corpo, da coroa, disso daí. E todo mundo se uniu naquilo, rapidamente. Sim. Então é uma coisa, ágil. Na verdade, assim, a internet, o advento da internet, ele é muito promissor. Basta a gente saber direcionar, né? É uma ótima ferramenta. Ele encurtou distâncias e tempo. Mas o que acontece, principalmente com a juventude, com as crianças, é usar o outro lado para sugar o tempo, né? E a nossa rádio veio com esse propósito. Nós não queremos que as pessoas fiquem ali nas comunidades rurais, por exemplo, onde a gente tem uma dificuldade enorme de acesso à internet. Recebendo um videozinho lá do TikTok, não que eu sou contra essas redes, não é isso, mas às vezes a pessoa recebe um videozinho ali que nem é uma verdade, começa a compartilhar aquilo também. E se distrair, deixar o tempo passar, deixar até de fazer uma comida saudável, né? Não agrega nada, né? Não agrega nada, deixar de fazer uma comida saudável, de estar ali, né, ouvindo um podcast, por exemplo, que a gente toca aqui na rádio, para poder desenvolver, né, intelectualmente, pessoalmente, desenvolvimento pessoal. Eu acho que essa é a principal ferramenta deste nosso canal de comunicação, para nos conectar e nos desenvolver pessoalmente, como amigos, como pessoas, nos centrarmos naquilo que realmente importa através da internet, né? Eu acho fantástico isso, assim. Amo, né, o Jardim Primavera. Tem apoiado muito a nossa rádio também. E outro dia eu coloquei ao vivo também, eu estava visitando o mosteiro. Todo mundo pensando que ela estava lá no mosteiro, religiosamente. E aí o que acontece? Lá tem um Buda, né, com uma flor de lótus, que é o símbolo, né, da meditação. Só que isso é prédios, né, andares, uma coisa gigantesca. Eu tentei colocar isso na imagem para poder transmitir, para as pessoas terem noção de proporção. Não consegui, não foi muito êxito não, mas deu para entender onde é que eu estava.
E aí, assim, é legal o retorno, né? As pessoas, olha, o que você está fazendo aí? Onde você está? Onde você está? Né? Então, assim, Era até um mosteiro budista, né? Então, assim, é uma coisa legal. E eu recomendo, né, quem quiser fazer parte dessa família, o acolhimento, sabe? É super legal, é super positivo. Então, quando se fala de amizade, o que a gente trouxe da infância foi maravilhoso, está conosco até hoje. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre meus amigos, que é assim, graças a Deus, eu tenho muitos e bons, entendeu? Aquelas pessoas que eu chamo qualquer dia, qualquer hora e presente. Qualquer lugar também que acontece comigo é assim. Eu estou indo, nossa, distante e tal, cadê fulano? Fulano, eu estou precisando de ajuda aqui. Onde é que você está? Entendeu? Isso é bom. Ou, por exemplo, tem uma festa aqui, cheguei. Entendeu? Tanto cheguei para qualquer coisa. Então, assim, eu sou a última pessoa a reclamar a solidão do planeta. Então, que eu tenho pessoas mesmo presentes e juntos. Então, isso, agradeço a Deus todos os dias, o meu grupo de amigos. Entendeu? Amo cada um deles, assim, e não troco por nada. É o que eu realmente estou levando nessa vida, é isso. Então, amo demais. É a vida, como diz o padre Mauro Carvalhais, a gente só leva da vida a vida que a gente leva. Exatamente. É isso. Vamos seguir com a pergunta aí, gente? Vamos, agora vamos falar dos estudos, sobre os estudos. Vamos começar com o Guilherme. Isso, vamos lá. Então, estudos, né? Eu amo estudar, né? Eu acho que desde a minha infância eu já eu me lembro, desde quando eu entrei por dentro, eu já me lembro de eu gostando de estudar. Mas isso não é algo assim que você nasce talvez com isso, né? É algo que é ensinado. Eu tive na minha infância pessoas que foram referência, que me levaram a esse gosto, a esse prazer. E a primeira é a minha mãe, né? Que é a mamãe da gente. Nossos primeiros professores precisam ser os pais, né? E lá em casa a gente, graças a Deus, nós tivemos nossos pais como nossos primeiros professores. E a minha mãe, mais especificamente, ela lutou para garantir que a gente estudasse, que a gente estivesse na escola, que a gente aprendesse, que a gente tivesse uma vida diferente. Então, algo que a gente ouvia, a gente não entendia muito bem o que queria dizer aquilo, mas era: estuda, menino, pra você não ficar igual eu. Né? Era algo que, assim, hoje eu penso, é algo que corta o coração, assim, de você pensar qual o sentimento que ela estava, ou o pai, né, ao falar isso dessa forma, né? Estuda pra você não ficar igual eu e fiquei. Se minha mãe tivesse deixado eu estudar, sabe? E a gente via aquele sofrimento ali, talvez um sentimento de culpa, algo parecido, mas que a gente não conseguia também dar um retorno para eles, de falar assim: não, tá tudo bem, vocês são magníficos, né? O estudo não é tudo, se você pode estudar. Ótimo, vocês não puderam, tiveram as circunstâncias, mas vocês não são menos. Mas a gente não sabia nada. E hoje eu entendo, né, por que eles falavam isso, né? E de fato eles de fato tinham razão sobre isso. E professores, né? Então a gente até fez algumas homenagens, né, para os professores na Semana dos Professores. E eu lembrei da tia Inhá, até hoje eu chamo de tia Inhá, tia Evinha, a Carmen, a Geraldo Magalhães, tem várias pessoas que foram da primeira infância que incutiram esse gosto por estudar, por ler livros lá na biblioteca, e amava matemática. Então, assim, foi o período, a minha educação infantil, embora simples, né, uma escola simples, com coisas muito simples, um pouco material, um pouco recurso, mas foi, assim, a base indispensável que eu precisava para ser quem eu sou hoje. Escola Democris Machado da Silva, que é do Magalhães, que hoje é onde funciona a creche, né, do município, mas meu coração cortava de ver aquela escola fechada, gente. Eu passava lá e ficava me vendo correndo lá, lembrando, e vendo a escola fechada, que foi onde eu iniciei. E hoje ela funciona lá, uma creche, meus filhos estão lá, então é um privilégio poder lembrar, sabe? Mas eu estudo, hoje eu ouso dizer que a base foi ali, foi na Escola Magalhães, foi com essas pessoas, e foi a educação infantil que hoje eu prezo tanto, sabe? Que é onde
tudo se inicia. Hoje eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar, eu gosto de conhecer e continuo também hoje, faço um curso online, faço uma faculdade aqui, procuro sempre estar estudando, né? É algo que se desenvolveu na infância, mas que também eu me considero um eterno estudante aí. Eu sou movida a curiosidade, adoro ler, assim, sou curiosa demais. Falou uma coisa ali que eu não sei o que é, né? Vamos embora. Sim. Hoje eu uso o Google, mas antigamente eu usava o Barça. Barça. Mas, nossa, a biblioteca toda, então lá, o que é isso? O que é Barça? Fala pra gente, por favor, eu não sei. O professor não sabe o que é Barça? Não. É uma enciclopédia gigantesca. Ah, tá. Aqueles livros. Por esse apelido aí eu não conhecia. Ela tem esse nome mesmo, Barça. Uhum. E são vários volumes, né? Eu tenho alguns volumes desses. Em ordem alfabética. É velho, o pessoal ia jogar fora. Eu falei, por que? Não, isso é relíquia, me dá aqui. E a Barça tinha tudo. Tudo. Você queria saber. Sobre ciência, geografia, tudo. história, matemática, entendeu? É. E eu sempre fui muito curiosa com essas coisas, né? Então, gostava de leitura, gosto demais de leitura. E eu, ao contrário do que parece, eu sou um estudante péssimo, porque eu sou indisciplinada. Né? E meus resultados acadêmicos não são lá muita coisa. Exceto discursiva, né? Como eu faço jornalismo, então assim, minhas provas discursivas eu fecho, essas eu fecho, mas eu não tenho aquela disciplina, por exemplo, olha, esse mês são 3 trabalhos, dia 10, dia 12, dia 17. Aí eu chego lá dia 18. É procrastinação, né? Então, Pode colocar no projeto do livro, Clube do Livro, 4 livros em 4 meses. Pois é, então essas coisas, sabe, por exemplo, eu posso ler inclusive 10 em 2 dias, por curiosidade. Eu tenho mais Sim. essa condição que pegar o listado, entendeu? Então, assim, comigo é isso. Mas eu acho, para a educação hoje, né, desde sempre, é o canal para o crescimento. Eu sou prova. Isso, as escolas, a transformação da escolaridade hoje. Porque antigamente, meu avô teve 4ª série, minha mãe, né, chegou na 4ª série. Depois ela fez, esqueci do projeto, aqui ela chegou no nível médio, ela fez nível médio, mas fora da faixa etária, né? E aí o que acontece? Hoje, todo mundo tem acesso ao superior. Sim. Entendeu? Mas é uma coisa atual. Isso não era há 30, 50 anos, tinha. Então, assim, os programas de governo e os programas educacionais mudaram essa realidade. E eu acho importante cada pessoa que se forma, entendeu? Valorizar isso. Sabe? Você usou o FIES, você já estava no nível médio fazendo, né, suas provas lá para usar isso e aquilo. Eu acho que esse sistema educacional brasileiro que possibilita o cidadão comum, classe baixa, conseguir a graduação. Eu acho isso fantástico. E assim, né, tiro o chapéu e acho que é uma coisa magnífica que nós temos hoje, que nós passamos. Outro dia eu estava acompanhando, né, o presidente falando da oportunidade que ele sempre sonhou em dar para todos, porque ele não teve isso na infância dele. Então ele falou, um menino que não conseguiu estudar, que não tem um curso superior porque não tinha condições, o que eu mais acredito hoje e mais faço é pela educação. E a gente tem percebido exatamente como a educação evoluiu nos últimos tempos. Infelizmente, as pessoas é que não têm aproveitado essa oportunidade, né? Já tem que ter uma conscientização. Nós vivemos um novo tempo da educação. Exatamente, né? Eu acho isso muito, muito importante. Exatamente, um tempo em que o conhecimento ultrapassa as paredes da sala de aula e chega até nós também pelas telas, né, Ieda? Pelos livros digitais, pelas redes, pelos encontros de saber que o mundo moderno nos oferece. Hoje, aprender é possível em qualquer lugar, no campo, na cidade, no trabalho, na vida. A educação deixou de ser apenas um dever e se tornou uma ponte para o futuro, uma oportunidade para quem tem coragem de sonhar e voltar a crescer, né? Inclusive vontade de crescer, porque tem muita gente que está lá e fala assim, meu Deus, o que eu faço para mudar de vida? Então, uma pessoa que tem vontade de crescer, ele tem sonho, tem essa vontade, ele consegue através dessas oportunidades. As portas estão aí abertas, cursos, bolsas, universidades, programas técnicos.
e tantas formas de aprendizado acessíveis a todos. Nunca se falou tanto em inclusão, tecnologia, formação continuada e aprendizado ao longo da vida. E é isso que faz o presente tão promissor. A educação está ao alcance das mãos e principalmente do coração de quem acredita que sempre é tempo de aprender. Mas, mais do que a tecnologia e informação, o verdadeiro avanço está na consciência de que educar é transformar, é dar asas, é ampliar horizontes, é acender a chama da esperança que cada pessoa tem, né, dentro de si, ela se descobre com o seu potencial. E o mais bonito de tudo é ver o Brasil do interior, o nosso Rio Vermelho, acompanhando essa transformação, com jovens e adultos buscando conhecimento, professores se reinventando e comunidades inteiras acreditando que a educação é o melhor investimento que se pode fazer. Porque quando a educação floresce, tudo floresce junto. A dignidade, o trabalho, a cultura, a paz e a própria vida. Eu sempre falo isso para minha filha. Eu não tive essa oportunidade que você teve, que você tem hoje de estudar. Tive que lutar muito para fazer a 4ª série. Tive que sair de casa com 9 anos para ficar 1 ano fora de casa, num chororô. Fiquei 1 ano na casa de uma tia para poder fazer a 4ª série. Depois tive que esperar mais 4 anos para entrar no supletivo. Antigamente não se falava SESEC, era supletivo. Vinha uma vez por mês a pé. Isso eu já contei várias vezes. A gente saía de casa 3 horas da madrugada, 3h30 da madrugada, descalço para vir para cá, uma vez por mês para fazer o supletivo. E olha que o supletivo abria meio-dia. A gente vinha, chegava, ficava sentadinha ali na praça, esperando meio-dia, porque não tinha coragem de sair na rua. Parece que a gente era presa de correntes, né? Hoje tudo mudou, hoje as crianças se envolvem, se incluem em todos os espaços. Então é isso que eu quero. Eu não quero ficar lá no saudosismo, mas eu quero também fazer com que o que eu tive, as oportunidades, apesar dos desafios, foi uma base para eu poder ser hoje testemunha para os meus alunos, para minha filha e para tantos outros que virão depois de nós, né? Que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade. Inclusive, Guilherme, depois eu quero ver esse projeto seu da educação, ouvi você falar, mas assim, não acompanhei de perto, sobre a homenagem que você fez para essas pessoas. Sim. Certamente está em alguma rede social. Sim, né? sim. E assim, só abrir um parêntese, Lourdes, a gente falando sobre estudo, e aí né, a gente falando, a gente sempre volta, a gente vai no passado, a gente vai pro presente agora, a gente vai pro futuro. Por isso é do novo e de novo. Do novo e de novo. E assim, eu lembrando aqui uma fala a gente falando sobre a geração, e eu tenho falado muito, inclusive a proposta do projeto, né, Genuíno de Cidadania, a parte que é de trabalho nas escolas, justamente para levar a comunidade para dentro da escola. Por que eu estou falando? Porque o período que eu convivi com meus irmãos, mas a uma certa idade, meus irmãos eles tinham ido embora para trabalhar, para ajudar em casa mesmo, né? Para ajudar meus pais, ajudar a gente aqui. Então foram nós para o Rio de Janeiro, moraram no Pompéu, depois levou outro irmão, depois levou outro, e aí pararam também de estudar muito cedo. Então só quem continuou os estudos até o final foi acho que do Anderson, né? Que é Dos mais novos, né? Os mais novos. Deve ter 1, 2, 3, 4 que conseguiram chegar até o final, porque os outros eles precisaram trabalhar e tal. Mas assim, quando eu olho para mim, eu tive uma grande influência do meu irmão, né? Que é o Dr. Anderson aí, né? Ele, desde criança, ele já me incentivava na curiosidade. Por que isso? Por que aquilo? Eu não sei, é mesmo, por quê? Ele me fazia tentar falar o que eu achava, por que era isso, por que era aquilo. A gente não tinha internet, livro, às vezes era época eu não sabia ler, mas ele sempre deixava aguçar essa curiosidade, depois ele me explicava, algumas coisas ele ensinava, algumas coisas ele deixava no vento. Então quando eu comecei a aprender a ler, eu gostava muito de ler, eu aprendia muito, aí ele me dava coisa para ler, ele falava, você sabia disso? Não. Olha, aí eu ia procurar como que eu ia aprender aquilo, e assim, aí às vezes ele chegava, conversava, perguntava, a gente conversava sobre aquilo,
E depois eu morei um tempo no Rio de Janeiro, que foi em 2007, no período de 2010, com ele também, ele e a minha irmã. Então foi um período que a história de vida dele é uma história que dá um livro, assim como a nossa também, né? Só que a gente acaba não escrevendo, né? E eu falo com ele, tem que escrever, porque a história dele tinha tudo também para falar assim, não vou mexer não, eu sou filho de pessoas pobres, né? Não tiver estudo, eu tenho motivo, né? Eu tenho justificativo para não dar certo. Não, eu sempre fico aquela garra, vou estudar, vou fazer, vão acontecer. E na escola era aquele que passava assim, não tinha escola como um local ali para se estagnar. Era um local de passagem, um processo, preciso viver ele, passar, mas eu estou olhando lá na frente. Então, desde novo, já tinha uma perspectiva de vida que eu queria ser, que eu queria fazer, que eu queria estudar. E quando eu morei no Rio, eu fui do interior, mais tranquilo, cidade pacata, a gente não tinha muita perspectiva. E aí eu lembro dele, ele sempre me incentivando, né, a ler, a pesquisar alguma coisa, a procurar alguma coisa para fazer, para sair daquele comodismo. Porque quando você vai do interior, você não tem muita, às vezes você não tem muita influência, assim, para estudo. Né? Porque no interior você trabalha no supermercado, talvez você trabalha na loja, você trabalha em alguma coisa assim, que é um trabalho digno ali, mas que é um trabalho que não precisou de você estudar, fazer uma faculdade, né? Para você exercer aquela função. Então, não tem muitas pessoas falando assim, Ieda, faz uma faculdade aí de tal coisa, estuda, né? Na escola os professores fazem com os alunos isso, mas às vezes em casa a gente não ouve isso. Então, quando eu morei lá um tempo, foi um período que de fato eu pude florescer nessa área, né? Então, ele tinha lá uma estante de livros lá, livro de direito, livro de administração, livro de não sei o quê, livro de psicologia. E aí às vezes chegava, eu estava no computador lá, que aí eu não tinha computador aqui, cheguei lá, aprendi a mexer e eu ficava no computador. E via filme, e baixava filme. E aí ele, rapaz, pegou um livro aqui, tal, tá doido, foi que se não. E ele dormia tarde estudando, cochilava ali umas 3, 4 horas de sono, levantava para estudar mais, depois ia para a faculdade, saía para o trabalho. E eu falei, gente, como é que isso me aguenta? Eu estou aqui parado o dia todo. Aí eu ficava incomodado e começava a ler. Aprendeu. Pegava o livro dele e ia ler. Então, assim, isso me incentivou muito. Então, quando eu te falo do nosso envolvimento, a nossa responsabilidade como cidadão, como sociedade, o que eu vou passar para os mais novos. Eu preciso de ser influência para eles. Que, como alguém foi influência na sua vida, seus pais, professores, e nós como sociedade, nós estamos sendo influência para os mais novos aí, para essa geração, em que igual por exemplo, você escreve livros, né? Mas o menino vai simplesmente chegar lá, eu quero ler um livro de Ieda, não, meu Deus, talvez vai ter que pegar, abrir aquele livro, mostrar o que tem, por que é interessante, né? A biblioteca está lá. Eu falei, um dia eu vou pegar os meninos, vou levar lá e levar no fórum, eu quero levar na promotoria, eu quero levar eles, talvez na rádio. Eles têm que conhecer os ambientes que existem aqui na cidade, o que está ao acesso deles, para que serve, para que eu preciso de aprender a ler, eu preciso de incutir essa curiosidade, essa ânsia na cabeça dos mais novos. Quando eu falo da escola, é a porta de entrada para a comunidade, alcançar esses meninos juntos ali e você passar para eles os valores que você trouxe dos seus pais. A Luz vai falar do desafio que ela trouxe, como que chegou até aqui, o que ela faz hoje. Aí vem um psicólogo, vai falar sobre saúde emocional. Aí vem um empresário, vem o doutor Gisele, advogado hoje, meu filho, mas o que ele passou? A comunidade ela precisa estar lá para inspirar essa geração. A comunicação aqui, a comunicação, na verdade, né, comunicação e jornalismo, a gente está trabalhando exatamente. Então, hoje tem aqui comunicação, jornalismo e sociedade. Então, a gente está tentando. O nosso objetivo principal é motivar, exatamente motivar. A gente está ouvindo pessoas que já chegaram lá, mas que estão contando um pouco de como foi. Então, quer dizer, você quer chegar lá? O caminho está aí. Então, né? Corre atrás. E assim, as pessoas têm histórias, né? Como você está colocando, tem rotinas, tem obstáculos. Então, não é assim. Aí eu sentei aqui, passei 4 anos e peguei o diploma. Não é um passo de mágica, né? Não é uma varinha de condão. Não é um download que você faz, paga ali e faz. Não é não, gente.
Qual a faixa etária que você dá aula, Luz? Acho que eu perguntei já. Ensino mas... médio? Ensino médio. Eita, pra você ver. Dos anos iniciais ao ensino médio, né? Porque hoje eu estou como professora dos anos iniciais e sou professora de biologia no ensino médio. Aí pra você ver, olha esse público, né? Ensino médio, olha essa faixa etária. Se você pegar esses meninos hoje, e a turma tem lá 20 meninos, se perguntar assim, qual a profissão que eles querem para a vida, né? Se querem fazer alguma faculdade, querem estudar o quê? Poucos vão conseguir te falar com precisão, falar assim, ó, eu decidi isso, eu pesquisei, eu olhei, eu tenho um sonho disso, eu quero fazer isso. Poucos. Mas espera aí, não era a idade já de 16? Mas já há também na escola a questão de aulas voltadas para isso. Isso, agora, isso gostei. Esse conteúdo agora, por exemplo, são os itinerários formativos? Ela no primeiro ano do nível médio, então ela tem aulas que dão essas possibilidades. O projeto de vida é um... Exato, né? projeto de vida tem coisas que nós não tivemos. Isso, e eu acho interessante isso, porque precisa de se abrir os olhos desse público o mais cedo possível, porque quando ele chega com 17 anos, ele está formando ali... Já passou da hora. A BNCC, na verdade, é um caminho. A BNCC foi uma revolução na educação, apesar de que muitas pessoas ainda não têm essa compreensão da grandeza da base nacional como curricular para o Brasil. Então, eu vejo hoje, né, a minha menina falando sobre, né, esses novos conteúdos, porque ela, de repente, assim, o que acontece? Esses alunos hoje do primeiro ano, eles tiveram a educação infantil maravilhosa, né, a minha menina teve até a estrelinha de saber. Então, a educação infantil maravilhosa. Aí foram do primeiro ao quarto, né, socializando, fazendo tudo bonitinho. Entraram no quinto ano, beleza, para fechar. O sexto ano, pandemia, eles não sabiam estudar, entendeu? Eles não conseguiam ficar em casa sozinhos. O PET foi uma tragédia para pais, professores, alunos, etc. Meu Deus, né? Não vi ninguém falando que PET foi a grande sacada da educação, foi uma necessidade da educação, não foi uma, entendeu? Nada assim. E aí o que acontece? Daí a pouco ela já chegou lá, no final, né? E fez sétimo, oitavo, nono, oitavo e nono, na verdade, e caiu no primeiro. O nível médio é totalmente diferente, já começaram a carregar. Sim. Então, de alguma forma, essa geração queimou a etapa. Sim, eles não tiveram o preparo, não passaram por todo o processo necessário, né? Eles tiveram uma quebra. Vejo que essa nova proposta de ensino aí está chegando a tempo de recuperar essa turma aí. Mas que professor está cada vez, né, mais sobrecarregado, eu vou usar essa palavra aqui, porque eles estão pegando o abacaxi estourado já. Mas a Luz falou, só completando, Luz, num outro momento que você disponibilizar espaço, eu gostaria sim de vir para falar especificamente sobre a minha visão em relação à questão da educação, quando você fala dos professores, onde mexe comigo, sabe? Porque eu não sou professor de sala de aula, eu não, não estudei, estou concluindo a faculdade para um fim diferente, né? Que é para, de fato, alcançar ter uma porta de entrada para essa juventude, mas eu sofro quando eu vejo que eu não vou falar uma das, eu vou falar né? Os profissionais, né, da profissão mais, como poderia dizer, eu acho que eu vou dizer a mais importante, porque é de onde tudo começa, né? Esses profissionais, eles, não vou falar todos, né? Mas assim, você vai ver que a grande maioria estão sem aquele brilho que de fato a profissão, a função promove. Por quê? Por quê? Porque eles estudaram e isso foi assim, fez por causa do dinheiro? Não, é porque está cada vez mais difícil. Eles estudaram para ser professores ali, para ensinar, né? Aquilo que a gente precisa saber
para a nossa vida aí, que não é o que vem de casa, o que vem de casa, você ensina de casa, a etapa é essa, o processo é esse em casa, agora você vai para a escola, para aprender o que você tem que aprender só na escola, mas quando você ensinar português, matemática, isso, aquilo e tal. Isso vai ter aquela interação, mas aí ficou para o professor tudo, a tarefa de casa, a tarefa da escola, a tarefa da sociedade, e aí o professor hoje fala assim, peraí, eu ia vir para dar aulas eu sou professor de português, eu sou isso, mas aí é onde se perde, onde você vai conversando com os professores, e aí você fala, tá assim, tá assado. Eu fico assim, porque quando eu estudei, a gente ainda tinha né, os professores ainda tinha aquela moral, aquele respeito, os alunos tinham que respeitar, e tinha aquela autoridade, os pais faziam o papel em casa, e também davam autoridade para os professores, pode corrigir, tem que ser assim, porque você me fala, né? Aí os professores ainda tinham aquele motivo, aquela alegria, aquele prazer de estar ali, que hoje, quando eu vejo que isso vem se perdendo, eu fico com uma grande compaixão da classe, do professorado, porque eles são a base, gente, o professor trabalha na base. Então, falar de estudo para mim, de educação para mim, nossa, eu olho o professor e dá vontade de falar assim, gente, o que nós podemos fazer? Sabe? E a ideia de criar o projeto é justamente para saber como que eu, cidadão, eu posso tentar ajudar nesse processo. Eu tenho um projeto paralelo que é o Momento Cultural, que é a oficina de leitura, né, que eu faço com as crianças. Então, chama Beabá Baobá. Como é que funciona isso? É desde o beabá mesmo, que eles já sabem que a expressão significa início, Sim. até o baobá, que é uma coisa que eles não conhecem, tem apenas uma teoria de algo gigante. Sim. Então, eu trabalho com essas crianças e assim, extra classe. Entendeu? Ótimo. Eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, aí eu trabalho na leitura, vamos trabalhar na leitura. Porque o professor, em sala de aula, na carga horária dele, ele não tem esse tempo, porque o aluno traz de casa coisas que não são responsabilidade do professor, para o professor resolver. O professor tem que estar cuidando da socialização dos meninos, tem que estar cuidando, entendeu? Da diferença que é cada um, por serem, né, indivíduos, está colocando aquilo no coletivo. Então, assim, não que eles percam o conteúdo de maneira nenhuma, eu conheço, né, professoras excelentes, maravilhosas, esses alunos são de excelentes professoras, mas ela não tem, vamos falar assim, o tempo que eu tenho com eles. Sim. Entendeu? De sentar, de conversar, o currículo, vamos falar assim, eles não dão essa margem ao professor. Então, por que eu quero somar a eles? É o extra classe. Né? E o extra classe, na verdade, eu conversei muito com as crianças de sala, né? Tipo assim, o projeto é de quem? Né? É da professora? Não. É da escola? Não. A professora tem que preocupar? Não. Tem que ter responsabilidade? Não. Quem que o projeto vai trazer para o professor? Resultado. Então, isso que o resultado resolve tudo. Porque aí, para eles não ficarem jogando mais esse projeto na responsabilidade da professora. Ô tia, que dia que tem oficina? Ô tia, entendeu? Então, parou-se com isso. A primeira semana foi assim, e eu cortei, falei, não, a gente está aqui para auxiliar a professora, para dar resultado para a professora, para mostrar para a professora, não para cobrar a professora. Ela tem que estar ganhando com o projeto, tem que estar ganhando resultado. Sim, então, não mais trabalho, né? E não mais trabalho. E aí, assim, tá rolando. Depois a gente vai ter um panorama, os resultados, vamos dizer assim, publicáveis. Depois disso. Mas, focando no programa aqui, eu fico muito feliz que pessoas que participam hoje, né? O Gesiel foi meu aluno, a Joana foi meu aluno, Guilherme. Sim, também fui. Então, assim, não contribuir com eles em questão de conhecimento e tal, de conteúdo, mas, né, são frutos também. Tem uma parcela. Contribuiu? Como assim não contribuiu? Mínima. Tem uma parcela mínima. Não, porque as áreas deles são totalmente diferentes do que eu trabalhei com eles. Tá, mas todo conhecimento que você adquire, ele vai te servir, né? Então, assim, por exemplo, você deu aula, foi professora, eu ainda tenho você e outras pessoas como professores, quando eu olho a sua resiliência, a sua batalha,
Gente, eu aprendo demais. Luz, eu fico olhando assim, eu olho, você acha que eu observo? Porque eu também tenho minhas lutas, eu tenho meus sonhos que eu quero colocar em prática. Aí quando eu olho para a Ieda, tentando, fazendo, aí vamos. E aí às vezes não tem um apoio aqui, outro ali, mas você continua. Tem uma flor que eu esqueci o nome dela, que ela fala que ela nasce na lama, né? Ali, esqueci o nome lá. Mas é algo que a gente aprende. Você não está dando aula para mim hoje numa sala de aula, mas são pessoas que eu observo e eu Aqui aprendo. no programa dá uma aula. Né? Com certeza! E vamos seguindo com o depoimento, aí diz que o tempo está correndo. Tem interação dos ouvintes, Lourdes? Nós estamos aqui com o Paulo Freire, com o Geraldo Monteiro, nosso perfume de gardenia do Jardim Primavera, todos ouvindo. Agradecemos imensamente o carinho da audiência de todos vocês. E vamos agora compartilhar um pouco sobre Rio Vermelho, no contexto aqui do Novo de Novo, tá bom? Olha só, Lívia, o Rio Vermelho, ele oferece um presente para é o Rio Vermelho das paz. O Rio Vermelho nunca embora, onde a vida Belo Horizonte, a ver para a capital, nunca foi mais conhecida. Agora mesmo porque exerce uma atividade profissional no Rio Vermelho também. Mas o Vermelho de forma que se começar é uma cidade produtora, respeitável. E nós, sobre Rio Vermelho? Eu não vou falar hoje não, que o discurso vai demorar muitas horas. Você, Guilherme. Então, Rio Vermelho, eu pego parte da sua fala, Ida, que eu cresci, infelizmente, com um panorama, né, talvez uma imagem negativa sobre a cidade, e eu acho que é uma responsabilidade nossa como adulto hoje quebrar esse ciclo de fato. Esse paradigma que se propõe a quebra hoje. Sim, porque a gente vê criança, eu falava quando eu era criança, e talvez você vê criança hoje, realmente não tem nada. Né? Quando é criança, tudo é oba-oba, mas quando chega na fase da pré-adolescência, adolescência, você começa a ouvir essas frases das crianças, realmente não tem nada, não tem nada. E eu cresci também ouvindo isso, né? Mas quando eu formei, eu fui morar fora, né? Então estive em outra cidade, tudo muito diferente. Vai começar pela questão da vivência em sociedade. Então eu comecei a enxergar de fato o que era Rio Vermelho, né? Então eu comecei a mudar ali na minha mente que de fato aquilo que eu ouvia era algo pronto, né? Era uma ideia pronta de alguém. Geralmente são pessoas que estão descontentes, né, com alguma situação, por algum contexto lá, e profere esses jargões aí, e isso infelizmente vai se perpetuando, porque as pessoas não param para pensar. Né? O vermelho não tem nada, o vermelho não presta, o vermelho não caminha, o vermelho não anda, e aí você vai observar que vai ter as suas áreas, de fato, não cresce, e você vai ter as áreas mesmo que todos os lugares precisam de se atentar, precisam de melhorar, precisam de crescer. Mas a gente não pode pegar tudo e pôr num pacote, né? Quando eu falo Rio Vermelho, eu não estou citando um espaço territorial, né? Não estou falando de um território só em si. Eu estou falando de pessoas, né? De seres humanos. Eu estou falando de uma sociedade. Então, eu falar de Rio Vermelho hoje para mim, Rio Vermelho hoje ele me oferece esse ambiente aconchegante, criado por pessoas hospitaleiras, sabe? Que gostam de conversar, pessoas simples, pessoas que, nossa, não exigem nem o mínimo do que de fato poderiam, e que se contentam com a atenção que você dá, né? Com seu carinho ali, com sua demonstração de apreço por ela, de preocupação com ela. E quando eu falo isso, eu lembro do meu pai, né? Eu só queria bater um papo. Encontrou com você na rua, sempre podia fazer, só ouvir ele, mesmo, você deu um papinho e pronto. E Rio Vermelho traz pra gente pessoas assim, né? Que estão ouvindo aí, que se você mandou um oi ali, nossa, ganhei meu dia. Pessoas que estão sempre dispostas, né, a te servir, a te ajudar.
talvez nem te conhece direito, já chama para casa, toma um café, você quer dormir aí não, sabe? Então o Rio Vermelho, ele me proporciona hoje esse espaço saudável, um cenário onde eu possa, de fato, colocar em prática os meus anseios de promover mudança, de ver melhorias, e tem com quem contar, sabe? É um local, uma cidade que dá esse espaço, né, de crescimento para a gente, de atuação, porque são pessoas hospitaleiras, pessoas que estão abertas para te ouvir. E o que mais me sensibiliza é a condição humilde das pessoas, Lourdes. É a simplicidade das pessoas. São pessoas simples, humildes, são pessoas que não exigem muito, são pessoas que, você foi na casa dela, você deu um oi, você está doido, você é a pessoa que é bem-vinda ali a qualquer momento. Essa simplicidade que é algo que marca para mim, que me faz sentir a vontade de gostar de viver aqui. Por outro lado, também é algo que me faz travar uma luta pelo povo, justamente por ver que são pessoas simples, né? Não são pessoas maliciosas, maldosas, e que precisam de pessoas lutando por elas, sabe? E continuando essa fala sua aí, eu gosto muito de poder movimentar o potencial artístico dessa cidade. Sim. Eu fico me achando, né? E dou sangue para isso, sabe? Gosto e corro atrás. Eu vi que o fulano pode fazer, eu vou lá, eu coloco fogo mesmo. Vamos fazer, mas vamos fazer correr, vamos fazer agora, vamos fazer de uma vez, entendeu? Então, assim, eu acho que esse meu dom, né, de fomentar a cultura e de fomentar talentos vem desde cedo, só que hoje tem mais campo, né, por ter ficado, né, por ter permanecido, e eu acho isso fantástico. Então, são áreas, né, como você movimenta a sociedade, movimenta a arte, Lourdes movimenta educação, comunicação, etc. Eu acho que a gente está aqui, né, para agir. E Rio Vermelho precisa disso. Daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos. Não, corre agora. Daqui 10, 20, 30, 50, a gente está correndo. Então vamos correr. E eu fico pensando o que seria, né? Por exemplo, a Lourdes resolveu ir embora para outra cidade porque ela teria mais campo, né? A Lourdes, com o potencial dela, ela está morando lá em Santa Catarina, lá em São Paulo, ela vai deslanchar. A Ieda, nossa, a Ieda chega numa metrópole ali, numa capital aí, a Ieda com esse talento dela, cara, nossa. Aí as pessoas falam, mas o que você está fazendo aqui? Quando eu voltei para o Rio Vermelho, o que você vem fazer aqui, rapaz? Eu estou querendo ir embora, você está voltando? Eu falei, sabe de nada, inocente, vai. Porque aí eu também teria possibilidades imensas se eu continuasse fora, se eu fosse embora hoje. Mas aí, aí a pessoa não coloca para você, Guilherme, que a concorrência também é imensa, que como é que eu falo? O enfrentamento também é imenso. Então, eles só colocam para você a chance. A Lourdes deveria estar na Antena 1, que é a rádio que eu ouço, né? A Lourdes deveria estar na CBN. Poxa, mas Rio Vermelho precisa de isso. É onde eu falo, né? A importância dos remanescentes, né? Aqueles que ficam, aqueles que às vezes saem do pó, da cinza, da lama, mas ficaram, e hoje a cidade não é a mesma sem. Não, né? E aí eu te digo, esse grupo que eu chamei hoje, entendeu? São todos nessa característica. Saíram, venceram, cresceram, voltaram, estão trazendo para Rio Vermelho, né, o que Rio Vermelho vai usufruir daqui para frente com o crescimento deles. Exato. Agora vamos falar sobre trabalho. Vamos ouvir o Geisiel. E agora você já falou bastante, né? Sim. Eu trabalhei, né, como eu disse,
aliás, o início, né, do meu ingresso no mercado de trabalho, a gente começou muito cedo, nós estamos na comunidade, então desde 8, 9, 10 anos a gente já tinha um trabalho que a gente fazia. E eu com 12 anos já trabalhava ganhando R$2 por dia, ali, capinando, fazendo essas coisas ali que faz parte, que nos ajuda a nos formar. Mas mercado de trabalho foi com 17 anos, mais ou menos, né, trabalhando no supermercado, aqui na cidade mesmo. E depois que eu fui embora para o Rio de Janeiro, eu trabalhei também no supermercado, no açougue, e fui por essa lida. Quando eu voltei, eu trabalhei em loja de imóveis, né, e quando eu fiz um concurso aqui em 2006, fui embora para o Rio de Janeiro, voltei de lá em 2010 para tomar posse, né? Em 2011 eu tomei posse do trabalho do setor público. E eu trabalhei na área de esportes, né? Conforme eu disse aqui, trabalhei na Bem-Estar durante um bom tempo, e agora eu retornei para o setor público. Então hoje meu trabalho formal, né? Ele é na unidade de saúde de Chapadinha, né? Na recepção, que é onde eu tenho também esse acesso a pessoas, né? A conversar, a comunicar, a informar, a conscientizar. E aí o pessoal fala, não, mas você gostou? Eu falei, menino, onde tem gente? Mas o gostou, Guilherme, é o seguinte, o que você vai fazer a partir do que foi entregue? Sim. Eu gosto de trabalhar isso, entendeu? Então, assim, eu vejo, por exemplo, eu fui professora há muitos anos e eu queria muito lançar um livro e viajar, mas eu trabalhava segunda a sexta. Sim. Então, e aí foi. Depois eu fiz concurso público também, entrei na prefeitura, eu fiquei 10 meses, acho que foi desde janeiro, saiu em outubro. Nossa, você vai largar um emprego concursado, você não pode fazer isso. Por quê? A visão das pessoas é muito lógica, Sim. É muito 3x4. A gente que tem uma panorâmica, entendeu? Não que eu não seja grata a isso, entendeu? Acho muito bacana você ter essa... Mas e depois? Entendeu? Sim, e para além disso, como é que você vai? Qual que é o canal de crescimento? É realmente o 3x4? Entendeu? É 10x15, é A3, é A4. É pôster. Sim. Então eu acho que isso aí a gente tem que ver. A questão, por exemplo, de rádio. Esse momento que a gente está vivendo hoje, ele começou na pandemia, porque a rádio tinha programa ao vivo, que era a viola. Isso. E não podia mais ter ao vivo. Como que vai substituir? Aí, poxa, eu julguei. Aí eu queria fazer, mas eu queria redigir, eu não queria falar. E a Lília não aceitou a redação. Você tem que ir. Eu falei, Lília, minha filha, essa voz de top term minha, esperando a Nasci aposentar, que até hoje ela não aposentou, pra eu ter vaga no top term. Aí eu falei, não, você vai, você comunica com a Lourdes lá e toca. É impressionante como a Lília, ela consegue unir as pessoas, assim, tipo, não, eu, por exemplo, eu sou fruto da Lília, eu não conhecia a Lília. É cria. Sou cria dela. Não conhecia, não sabia nem quem era a família dela, e de repente, quem foi aquela pessoa? No futebol tem o olheiro, né? Sim, e a Lília é essa pessoa que observadora, observa, né, os talentos, né? E de alguma forma, ela tem condição de trabalhar na rádio. Daí aconteceu essa paixão, né, de tantos anos, graças a Deus. Graças a Deus, que graças hoje, a ela. né, se transforma. E a importância, né, E da todos gente... os ouvintes são muito gratos, eu tenho certeza. Sim, e que bom, né, que tem pessoas assim no nosso meio, na sociedade, que observa Sim, e dá oportunidade. E que abre portas. E que abre portas. A Lília é do tipo que abre. Não é à mesmo. toa que no nosso Jardim Primavera, ela é a nossa Vitória Régia, que ela é Chique. a grande responsável por todo esse movimento que nós estamos vivendo, né? Temos mais fala do Gesiel aí? Temos, sobre a indústria. essa que já falamos. Seja uma amizade
família. A família, em tantíssimas palavras, é um berço, nós jamais podemos conviver também. Pois é nela que encontramos conforto e sinceridade. É nela que sempre temos aquele aconchego, que é como se fosse um travesseiro da vida ao longo da noite. É na família que devemos ter o respeito, o carinho, a admiração e sempre estarmos de bem com ele. Eu posso representar quando eu ofereci para a muita vida. Eu posso dizer que quando eu apresento para o meu para ser uma pessoa que respeita a todos, posso talvez até ser muita inspiração, pois venho de uma família pobre, mas que sempre buscou a como principal instrumento para crescer, para me faltar e bom. O que tenho oferecido para viver mesmo? O exemplo de respeito, de humanismo, concorrer atrás de coisas boas e juntando tudo isso através da minha formação e educação familiar que possuo, fazer o bem e continuar a contribuir para que precisa. Sobre a educação como caminho de suas funções atuais, a educação sempre foi e sempre será o principal instrumento de educação. Portanto, eu digo que pegue a nota consistente ao caminho de educação, investindo embora ele fundamental, pois educação constante mas será um caminho contínuo para o sucesso. Relativamente às atuais funções da educação municipal, peço até mesmo as minhas homenagens a todos aqueles que trafegam por esse caminho da educação, pois o povo vive em um estado de muito buscando o ensino. Claro, o ensino não encontra as próprias crianças, mas é uma realidade dos tempos atuais em que muitos buscam tornar-se mais próximos. Isso não há municipal. Então, parabéns a todos que buscam alcance. É o caminho para o sucesso. A senhora Eve, a senhora Luizona, a senhora Costa, para os ouvintes da Rádio Primavera Web, internautas, agradeço enormemente o convite. Parabenizo a senhora pela iniciativa do programa Esperança Recente, parabéns até mesmo pelo nome. Agradeço também a Rádio Primavera Web pelo espaço e deixo meu abraço a todos os ouvintes internautas. Muito obrigado. Encerrando aí, né, chave de ouro, Gesiel. Lourdes, sobre educação, a gente, né, já bateu bastante aqui. E as pessoas, eu creio que estão curiosas para o depoimento da Doutora Joana. doutora Joana. Inclusive já esteve aqui conosco, né? Foi muito promissor a presença, a entrevista com a doutora Joana, com o doutor Carlos, que são nossos apoiadores e, além de apoiadores do projeto, são patrocinadores da nossa rádio também. Que A gente maravilha. tem essa feliz, né, participação dela também aqui no nosso quadro. Doutora Joana Ventura, vamos ouvi-la. Não,
Eu acho que essa fecha, né, o paradigma Linda demais, que né? Rio Vermelho Sim. não tem nada, acabou por aqui, né, gente? Com certeza. Considerações finais, Guilherme? Então, quero mais uma vez aí parabenizar, em off aqui quando eu cheguei, eu parabenizei a Luz, né, pelo espaço criado aqui para esses momentos, para essas programações que eu acho que contribui muito, né, com aqueles que estão aí, podem acompanhar, que podem ouvir. E a Ieda também, parabenizar e agradecer pelo convite. Obrigada por ter aceito. Parabenizar aí por sempre ser criativa, né? Mas eu Graças a acho também que isso aí está na genética, está no DNA, viu, Ieda? Porque sua família, ela tem muito forte esses traços, e que bom que você pegou também uma boa parte e usa isso para contribuir com a nossa cidade hoje, né? E hoje é criatividade com responsabilidade. Sim, A diferença está pegando aí. E agradecer mesmo por esse espaço, parabenizar vocês pela resiliência, né, por não desistir. E a gente percebe, né, que é por amor ao próximo mesmo, por querer fazer aquilo que gosta e que sabe que vai contribuir. E legal também, Guilherme, que todos os participantes são realizados no que fazem. Sim. Né? O Gesiel colocou isso, a Joana colocou, você. Sim. Então somos, né, um grupo realizado. Sim, sim. Então eu fiquei muito feliz também em ser chamado para participar, porque eu acho que esse tipo de oportunidade que você tem de compartilhar um pouquinho quem é você, o que você faz, o que você anseia, isso de uma certa forma contribui também para inspirar outras pessoas, né? E também para as pessoas te conhecer um pouco mais, e saber o que de fato te move, né, naquilo que você faz. Então, obrigado mesmo aí, obrigado também a todos aqueles que estão ouvindo, estão acompanhando, que estão participando aí de casa, e continuem firmes aí acompanhando, né, e contribuindo com essa comunidade para que venha a ser uma comunidade crescente, não simplesmente ou somente em número, né, mas em essência mesmo, de harmonia, de amor, de união, de amizade, porque quem ganha com isso somos nós, é a cidade, e é onde aqueles que estão integrando essa comunidade tanto recebe quanto também contribui, né, quanto também compartilha com essa comunidade. E eu gostei, o nome comunidade, ele traz essa ideia mesmo, né, dessa união de pessoas vivendo com essa harmonia e pessoas se completando, né, se ajudando com isso. Então eu achei muito bom, e obrigado mesmo aí pelo convite. Isso. Você que ouviu aí, né, o programa sempre extrapola, gente. Se a gente tivesse um gongo aqui de horário, nossa, ia cortar na abertura, quase bom dia. Acabou. Então, muito grata pela paciência dos ouvintes, né, pela companhia, pela participação. Tem Luz dos Lombo o resto da tarde aqui para vocês. E lembrando que esses programas também estarão disponíveis no YouTube, né, para mostrar aí para a galera que não ouviu ao vivo. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Saber, Ieda, que você tem contribuído